Tribunal de Justiça vê nova inconstitucionalidade em cargos comissionados criados pela Prefeitura de Sertãozinho. No ano passado, o município foi obrigado a exonerar mais de 150 servidores após o órgão considerar excessiva a quantidade de funcionários em funções de confiança. O número de cargos comissionados na Prefeitura de Sertãozinho voltou a ser considerado elevado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, ao julgar mais uma ação direta de inconstitucionalidade. O órgão deixa claro que a criação das funções de chefia em um município de pequeno porte é injustificável e fere o princípio da razoabilidade. Por serem funções de chefia, direção e assessoramento, deveria ser em número proporcional até de efetivos e quantidade populacional. Então esse é um dos fundamentos pelos quais houve aí a declaração de inconstitucionalidade. No ano passado, o TJ também acatou outras ações, impetradas pela Procuradoria-Geral de Justiça, por também considerar excessiva a quantidade de cargos em comissão. Uma dessas ações obrigou, inclusive, o município a exonerar mais de 150 servidores comissionados, que não exigem, segundo a Procuradoria, uma relação especial de confiança. São funções técnicas que deveriam ser selecionadas por meio de concurso público. Entre os cargos estão diretores de escola e equipamentos do município, como centros culturais, esportivos, cemitérios e estabelecimentos de saúde. Agora a Prefeitura tem 120 dias para promover uma nova reestruturação administrativa. No momento, a decisão não gera nenhum efeito, porque ainda tem os devidos prazos. Inclusive, o tribunal deu um prazo de 120 dias para o município adequar a nova situação em função da decisão. Caso transite em julgado, ou seja, ninguém recorra, ou caso o recurso futuro seja improvido, aí haverá exoneração dos servidores. Esse vereador acredita que o Executivo vai novamente tentar salvar os cargos de livre nomeação, como fez em outras ocasiões. Numa delas, o projeto de lei que implantava as funções comissionadas foi aprovada pela Câmara, mesmo com um parecer contrário do Departamento Jurídico. Isso porque o chefe do Executivo, Zezinho Gimenez, tem a maioria na Casa de Leis. Eu acredito que é uma afronta à justiça e outra coisa também, eles têm que tomar muito cuidado, porque tentando driblar o concurso público, o que eles fazem? Eles fazem um excesso de contratação de firmas terceirizadas, o que contraria a Constituição Federal, que a Constituição Federal diz que nós devemos fazer o concurso para preencher essas vagas com pessoas eminentemente técnicas para o cargo. Isso é uma coisa muito preocupante. E a gente está alertando o prefeito e o presidente da Câmara para que tome providência e pela quinta vez, se essa lei vier na casa, e tem que vir, que venha constitucional, para que a gente aprove de uma maneira correta. Ximene Osório, de Sertãozinho, para o Jornal da Clube. A Prefeitura de Sertãozinho não se manifestou. A Câmara informou que o processo ainda não chegou à casa e que, por isso, não tem como emitir qualquer posicionamento. Agora ao vivo, Gislene Lopes traz mais informações. Gislene. Pucci, lembrando que essa não é a primeira vez que o Tribunal de Justiça considera excesso de comissionados em Sertãozinho. Eu converso agora com o advogado Vinícius Bugalho. Doutor, o chefe do Executivo de Sertãozinho insiste em criar essas funções. O que isso representa? Boa tarde. Boa tarde a TV Clube, a todos que assistem, inclusive o amigo Paulo Pucci. Uma afronta aos poderes constituídos e principalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça, que vedam esse tipo de artifício jurídico. Está mal o Poder Executivo e Legislativo de Sertãozinho. Doutor, podemos falar em erro compartilhado, já que a Câmara é que aprova a criação desses cargos políticos? Isso é o inferno de Dante jurídico, mas sem o purgatório. Erro crasso, são mais de 40 cargos, assemelhados inclusive das descrições. O voto do ilustre desembargador tem 45 páginas e ali ele enumera o equívoco das duas leis. Duas leis muito mal feitas e foram declaradas inconstitucionais por agressão ao artigo 37 da Constituição Federal. Leis mal feitas, está aí o resultado, 120 dias sob pena de se converter em algo mais difícil. E qual é a real necessidade da contratação de funcionários em cargos comissionados no ambiente político?
apaniguamento e normalmente pagamento de promessa de campanha eleitoral, o que é vedado pela Constituição, e o Tribunal de Justiça está sendo muito feliz em falar que é inconstitucional esse tipo de cobrança. O prefeito faz os compromissos, os vereadores depois tem que sair contratando e criando leis mal feitas e inconstitucionais. O tribunal está corrigindo uma anomalia do período eleitoral, pelo jeito. Doutor, qual seria o impacto de uma nova exoneração de todos os comissionados? Pela descrição dos cargos e pela estimativa de impacto orçamentário, artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o contribuinte sertanezino vai gastar aí entre R$500 mil e R$1 milhão com essas decisões. Andou muito mal a Prefeitura Municipal, o chefe do Executivo e o Legislativo local. Na política, às vezes a gente vê a má intenção de administradores e também a insistência no erro. Os dois casos, da falha e da corrupção, pesam igualmente nas finanças? Pesam nas finanças, só que o Tribunal de Justiça e o STJ têm corrigido. Há um precedente recente falando que o abuso do Poder Legislativo com esses artifícios gera ação de improbidade. Então, talvez o senhor prefeito e os vereadores que votaram a favor teriam que ler melhor o site do STJ, os acordos, e ver que se insistir nesse erro, corre risco do Ministério Público Paulista, que é uma entidade de muito respeito, vir com uma ação de improbidade na sequência pelo abuso da função legislativa. A impressão que se dá é que só se pensa em criar esses cargos e não na população. Sim, é pagamento de dívida política eleitoral que inclusive gerou a Lava Jato e, no caso Ribeirão Pretano, a Sevandija. Está aí. Tomem cuidado, senhores vereadores, senhor prefeito, para não incidirem na Lei 8.429 e os efeitos daí decorrentes. Ok, doutor, muito obrigada pela sua participação no Jornal da CUB. E daqui a pouco a gente volta com outras informações. É com você, Pucci. Ok, até já.